Boa noite, meus irmãos. Como é bom poder estar novamente com vocês depois de uma semana longe, uma semana aí de quarentena. Sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que orou por mim, que estava mandando as mensagens, que estava realmente participando e torcendo por mim enquanto eu estava ali no hospital internado. Estou muito bem, com a graça do Senhor. Já tomei todos os antibióticos, já não tenho mais nada. A erisipela já acalmou, já está bem tranquila. Mas, meus irmãos, muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho tão gostoso que eu recebi de cada um de vocês, pelas orações também. E é muito bom nós darmos de volta novamente nessa quarta-feira, estudando a palavra do Senhor. Fomos abençoados na semana passada com a palavra do Brown e hoje nós estaremos novamente falando um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Mas eu gostaria de orar com você para nós começarmos esse momento, esse tempo de devocional. Vamos orar então para a gente poder começar esse tempo juntos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia por nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque apesar, ó Deus, desse tempo de incerteza, esse tempo de insegurança, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, a depender de Ti, o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a buscarmos, ó Deus, no Senhor, ó Pai, a paz, no Senhor, ó Deus, a nossa segurança. Temos aprendido a depender do Senhor em cada momento das nossas vidas. E, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, reunidos, ó Pai, nessa quarta-feira, para podermos, ó Deus, estudar a Tua Palavra, Senhor, para podermos compartilhar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Pai. Fica conosco, ó Deus, e fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos isso em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bom, meus irmãos. Eu gostaria novamente de estar compartilhando com vocês acerca da nossa igreja, acerca da igreja de uma maneira geral. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Paulo tem colocado em Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 até o verso 19. Quando nós pensamos na igreja, quando nós sonhamos a igreja, quando nós queremos ver a igreja desenvolvendo, a igreja crescendo, como eu falei para vocês, a primeira coisa que é importante é que haja em nós um despertamento, um avivamento, uma sede real por Deus. Mas também não é só importante esse buscar ao Senhor, e quando a gente busca ao Senhor, a gente também coloca paixão naquilo que nós estamos fazendo. Não é? Eu falei já sobre essas duas áreas, sobre nós buscarmos realmente, em primeiro lugar, a Deus, um avivamento diante da presença do Senhor, para que nós o façamos confiados nele. Mas eu também falei que é importante que cada um de nós faça aquilo que é a nossa responsabilidade com paixão, com vontade, com aquele desejo de fazer, porque aí a gente vai fazer bem melhor aquilo que nós queremos ou devemos fazer. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um outro aspecto que é importante para que a gente alcance a realização da nossa igreja, o crescimento da nossa igreja da IBASP. É o investimento. Algo que nós precisamos sempre entender é que é muito importante o investimento na igreja para que ela realmente possa frutificar e ela possa crescer de acordo com aquilo que Deus quer. Se a gente realmente acha que esses planos que nós estamos traçando, que esse movimento que nós estamos criando realmente vem da parte de Deus, se realmente nós temos convicção disso, então é importante que nós investimos ou coloquemos o nosso esforço para que isso aconteça. Eu gostaria de ler com vocês Filipenses no capítulo 4, do verso 10 até o verso 19. Diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês.
Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas, quando tive necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que texto interessante, que texto gostoso esse que nós ouvimos. Paulo está agradecendo ali os filipenses pela oferta que ele havia recebido dessa igreja, uma igreja que ele amava muito, uma igreja que participava muito fortemente no ministério de Paulo. Mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa noite. É um texto que bem conhecido, principalmente o verso 13, quando Paulo está falando que tudo posso naquele que me fortalece, mas não é essa a ênfase que eu quero mostrar nesse texto, não é sobre esse verso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Tem algumas nuances nesse texto que realmente fazem uma diferença enorme ou mostram por que essa igreja era uma igreja diferente, uma igreja que era atuante no ministério. Primeira coisa que nós percebemos ali no verso 10 é que os irmãos de Filipenses, eles nutriam um desejo de participar da obra realizada por Deus através da vida de Paulo. Quando a gente percebe ali que Paulo está agradecendo logo no finalzinho desse capítulo, no finalzinho ali desse verso, dizendo que ele havia recebido 2 vezes as ofertas, a gente vê que era algo que fazia parte do dia a dia desses irmãos. Olha lá o verso 10 o que diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Meus irmãos, o nosso trabalho, a nossa vontade de nos envolver com a igreja, com a obra do Senhor, deve ser algo constante na nossa vida. Nós realmente devemos nutrir em nós o desejo de participarmos na formação da igreja, de participarmos do movimento que Deus está fazendo através da igreja. Quer seja esse movimento de evangelismo, quer seja esse movimento de trabalho, de fortalecimento da vida dos crentes, quer seja de discipulado da vida dos crentes. Ou seja, nós como crentes, nós como parte da igreja, nós devemos estar sempre buscando esse envolvimento, nós devemos sempre estar buscando nos envolver com isso. É interessante quando nós olhamos lá em Atos e quando a gente pensa nesse envolvimento, né? Aqui em Filipenses, Paulo está falando especificamente de uma oferta que esses irmãos haviam mandado, mas necessariamente envolvimento não significa somente financeiro, monetário. Todas as áreas da nossa vida podem ser usadas para ajudar na proclamação do Evangelho, para ajudar naquilo que Deus tem feito. Quando a gente olha lá em Atos, no capítulo 16, o verso 14 e o verso 15, a gente pode ver o exemplo de Lídia ali. Olha só o que diz o texto. Atos 16, 14 e 15. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha que interessante essa disposição daquela senhora, daquela mulher que havia se convertido, e algo que ela podia fazer naquele momento, algo que movia o coração dela, era pelo menos receber os apóstolos, receber aqueles que haviam trazido a mensagem para ela na sua própria casa. Meus irmãos, estar com desejo, estar envolvido, não ter aquele sentimento em ajudar na obra do Senhor. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho recurso. Você tem tanta coisa que pode oferecer, você tem tanto para ajudar, com tantas áreas diferentes no crescimento da igreja, no fortalecimento da igreja,
no crescimento do reino de Deus através da igreja. Meus irmãos, basta que a gente realmente sinta do desejo, coloque no nosso coração essa vontade incessante de poder participar disso daí, desse movimento que Deus está querendo fazer. Mas também a gente pode perceber que não só aqueles irmãos nutriam o sentimento de participar, ou seja, eles sentiam o desejo de participar, mas eles também começavam a ter uma visão clara, eles conseguiam perceber as necessidades que Paulo tinha. É o que a gente pode olhar ali no verso 15 ao verso 17, quando Paulo está falando sobre a vida desses irmãos. Não era somente o forte desejo de ajudar que os movia, mas aquela percepção daquilo que Paulo precisava. Eles tinham os olhos abertos para ver as necessidades, para se colocar à disposição, para auxiliar, para suprir as necessidades. A partir do verso 15 ao 17 diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Vocês mandaram ajudas quando eu tive necessidade, ou seja, eles sabiam aquilo que Paulo precisava. Eles conheciam as necessidades de Paulo. Eles percebiam aquilo que era importante para a obra, para a realização daquela obra que Deus havia colocado no coração de Paulo para fazer. E o que chama atenção no final desse texto que nós lemos é que esse investimento que os filipenses fizeram, essa forma de empregar não só a disposição, não só de empregar a vontade de agir, mas de perceber aquilo que eles estavam fazendo, de contribuir, iria ser recompensado. É o que Paulo fala no verso 18 e 19. Verso 18 e 19 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala assim: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui para esses irmãos que o esforço, a disposição em ajudá-lo chegava diante de Deus como um aroma, uma oferta agradável diante da presença do Senhor. E que o próprio Deus iria suprir todas as necessidades que eles viessem a ter. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós percebemos aquilo que Paulo está dizendo sobre a igreja de Filipos, essa igreja que Paulo tanto amava e que tinha um relacionamento tão próximo com esses irmãos, nós podemos perceber que investimento é algo essencial se nós queremos ter uma igreja que funcione, se nós queremos ter uma igreja que seja relevante diante da sociedade onde nós estamos. Paulo, ele conhecia essa igreja, Paulo estava participando, as pessoas dessa igreja participavam do ministério de Paulo o tempo todo, porque eles estavam sempre buscando uma maneira de ajudar, uma forma de suprir a necessidade, estava vendo as necessidades para que pudessem fazê-lo de uma forma bem específica, e Paulo diz que tudo aquilo que eles haviam feito voltariam para eles de uma certa forma, no sentido de que Deus estaria suprindo as suas necessidades. E essas necessidades não eram necessariamente só necessidades financeiras. Deus iria realmente abençoá-los de uma forma extraordinária. E aí, quando eu penso nisso, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em nossa vida, na minha vida, na sua vida. Será que realmente nós temos olhado para a nossa vida com uma perspectiva correta? Será que nós temos realmente investido na IBASP, na igreja que nós fazemos parte? Será que realmente nós temos pensado dessa mesma forma que esses irmãos de Filipos pensavam em relação ao apóstolo Paulo? Quando a gente pensa em investimento, muitas vezes nós temos essa ideia de que eu preciso investir financeiramente, monetariamente na construção de uma nova igreja, na ajuda para uma nova igreja. Também isso é muito importante.
Mas não é só isso. Meus irmãos, eu queria lembrar, quando eu estava preparando esse estudo, esse pequeno estudo, eu comecei a me lembrar da igreja em Caiçaua. Comecei a me lembrar daquela igreja bem pequenininha, numa comunidade ribeirinha, na beira do rio. Alguns dos irmãos conheceram lá. Uma igreja minúscula, basicamente, um lugar bem pobre, bem humilde. E quando nós começamos essa igreja, nós não tínhamos basicamente nada ali. Eu tinha conseguido levantar as paredes, tinha conseguido fazer o acabamento, estava tudo rebocado, bonitinho. Mas os primeiros bancos que eu tinha colocado na igreja eram simplesmente algumas tábuas que eu havia comprado na serraria, colocado 4 pés naquelas tábuas ali, e era o banco que nós tínhamos. Alguns mais confortáveis, outros não tanto. Uma igreja simples, uma igreja onde os membros não ganhavam nem o salário mínimo, a maioria deles. E quando nós começamos a trabalhar, e quando aqueles irmãos começaram a se converter, eles começaram a olhar a necessidade da igreja e começaram a perceber que aquela igreja precisava de algumas coisas das quais ela não tinha. E uma coisa me marcou muito naquele tempo, quando nós estávamos ali na igreja, foi que nós começamos a incentivar, a mostrar para os irmãos a necessidade de eles serem dizimistas, de começarem a compartilhar e contribuir com recursos também, para que pudesse se manter a igreja. Nós fazíamos todo esse começo, nós mantínhamos a igreja. E aqueles irmãos entenderam, nós fizemos aquela vez uma oferta missionária e eles entenderam. E eles, por eles mesmos, por vontade própria, eles resolveram, não, pastor, nós queremos continuar a contribuir com a igreja. E meus irmãos, nós não tínhamos gasofilaço, nós não tínhamos nada disso. A gente tinha uma caixinha de sapato onde a gente colocava ali na frente da igreja, onde os irmãos colocavam ali as moedas, as notas, as cédulas que entravam. E num domingo à noite, uma irmã da igreja, ela chega na igreja vindo de moto com os seus filhos e ela vem com um gasofilaço que ela havia mandado fazer na serraria. Enquanto nós estávamos lá, eu não sei se ainda é esse gasofilaço que está lá ainda hoje, mas era o gasofilaço que nós usávamos lá na igreja. Uma irmã que conseguiu olhar, uma irmã que conseguiu ver a necessidade, uma irmã que tinha interesse em ajudar a igreja e trouxe aquele gasofilaço para a igreja e aquilo que nós usávamos. É da mesma forma como os outros irmãos que muitas vezes chegavam lá, pastor, nós precisamos pintar a igreja. A gente tinha que fazer uma feijoada, eles faziam feijoadas e vendiam para que a gente conseguisse recurso para pintar a igreja. Era um mutirão enorme da igreja para fazer uma faxina, porque lá embolorava tanto. A maioria, 90% dos irmãos estava sempre buscando algo para fazer lá na igreja, buscando algo onde pudesse ajudar lá na igreja. Eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro suficiente, mas eles queriam fazer parte daquele ministério. Eles queriam fazer parte daquela igreja que estava crescendo naquele lugar. E, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É essa forma de pensar que nós também precisamos. Quando nós olhamos esse exemplo de Paulo aqui, falando aos filipenses, eu gostaria de pensar com você algumas coisas que nós, como igreja, podemos investir. Nós podemos realmente pensar que devemos investir, na verdade, por saber que Deus se agrada, em primeiro lugar, daquilo que nós fazemos. E, em segundo lugar, de que Deus recompensa esse nosso investimento. Algumas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque nós trocamos as nossas prioridades. Nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo vai pesar ou realmente não vai ser bom porque eu tenho outras prioridades na nossa vida. Mas, meus irmãos, coloquei aqui 3 áreas das quais eu creio que você devia orar ao Senhor e pensar em investir aqui na igreja. A primeira delas é tempo. Quanto você tem investido do seu tempo na IBASP? Quanto você tem investido do seu tempo na igreja? Tempo é algo muito caro, muito valorizado em nossos dias, mas também ele é imprescindível na construção de uma igreja sólida e relevante. Às vezes nós damos somente o resto do nosso tempo para o Senhor, achando que temos outras prioridades, achando que
O Senhor Deus se agrada simplesmente quando nós chegamos aqui no domingo pela manhã e aí sim nós queremos fazer alguma coisa para Ele. Meus irmãos, nós precisamos gastar tempo com a igreja. Nós precisamos realmente nos dispor a buscar e a servir ao Senhor a maior parte da nossa vida. É isso que faz diferença, é isso que vale a pena, é isso que está construindo a nossa eternidade. Não é o nosso trabalho secular, não é nem mesmo a nossa família somente, mas é a igreja do Senhor, aquilo que Deus tem colocado para nós para fazermos. É interessante quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 8, o verso 21 e o verso 22. Uma palavra muito dura de Jesus para aquele homem que chegou diante de Jesus e falou: Jesus, eu quero seguir-te, vou seguir-te, Senhor, para onde o Senhor quiser. E aí, olha só o que Jesus diz lá no verso 21 e 22. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus lhes disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Que palavra dura essa que Jesus dá para aquele discípulo, para aquele homem que falou para aquele Jesus: olha, Jesus, eu quero te seguir, mas o senhor só pode esperar mais um pouquinho, porque meu pai ainda é vivo. E a tradição judaica dizia que enquanto o pai estivesse lá, eu teria ainda uma responsabilidade, eu teria que esperar ele falecer, cumprir com todo aquele ritual, e então somente depois daquilo eu estaria pronto, eu estaria livre das minhas obrigações, ó Deus, para poder seguir a Jesus. Algumas vezes nós percebemos que pessoas pensam a mesma coisa da igreja. Olha, eu tenho tanto trabalho na igreja, eu tenho tanta coisa para ser feita aqui na igreja, mas olha, agora eu não posso. Eu primeiro preciso terminar a minha faculdade, eu primeiro preciso terminar as coisas do meu trabalho, eu primeiro preciso ter o tempo meu com a minha família, eu primeiro preciso ter tantas outras coisas na frente. E aí você fala assim: olha Deus, o que sobrou na verdade foi esse tempozinho. O que sobrou da minha agenda, Senhor Deus, foi só esse pedacinho. Não é isso que Deus quer na nossa vida. Não é isso que Ele espera daquele que é servo dEle, daquele que pertence para Ele, daquele para quem Ele morreu e se entregou na cruz do Calvário. O reino de Deus deve ser a primeira coisa na nossa vida. A servir a Deus, buscar servir ao Senhor, deve vir sempre no topo da nossa lista. Nós sim vamos gastar tempo com a nossa família, servindo ao Senhor como família. Nós sim vamos gastar tempo com o nosso trabalho, mas também servindo ao Senhor através do nosso trabalho. Mas nós precisamos sim gastar tempo para servir ao Senhor na igreja. Se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos investir tempo nessa igreja. Nós precisamos colocar tempo, destinar tempo do nosso tempo para que nós possamos servir ao Senhor nesse lugar. Mas uma outra coisa que eu creio que é muito importante, que demanda de nós perseverança, é energia. Nós devemos investir energia na igreja. Quando eu penso em energia, não estou dizendo só força. Energia é uma área em que devemos fazer um forte investimento para que a nossa igreja se torne relevante. Energia significa gastar tempo pensando na igreja, sonhando a igreja, melhorando as programações da igreja. Se nós nos contentarmos em pensar a igreja somente no domingo de manhã, ela sempre vai ser igual. Ela não vai mudar, ela não vai crescer, ela não vai ser atraente, ela não vai fazer diferença na vida das pessoas. Nós precisamos gastar energia durante toda a semana pensando na igreja. Algumas vezes nós temos essa tendência de que é um momento que acaba o culto, termina o cafezinho, termina o nosso almoço comunitário e quando nós vamos para casa é como se eu fechasse as portas da igreja e pronto, isso já não é mais a minha responsabilidade. Eu vou começar a pensar novamente na igreja no sábado à tarde, quando eu estou pensando na roupa que eu vou usar no domingo pela manhã. Meus irmãos, isso não é gastar energia com a igreja. Gastar energia na obra do Senhor significa que o tempo todo eu estou lá sonhando com aquilo.
eu tenho olhado para o meu ministério e pensado, puxa, o que eu posso fazer de melhor no meu ministério para que possa alcançar mais pessoas, para que a palavra que eu tenho falado, para que os estudos que eu tenho preparado sejam realmente melhores, para que as pessoas conheçam mais a Jesus, para que as pessoas sejam melhores discípulos de Jesus. Eu preciso gastar tempo para que os meus filhos possam amar a igreja com mais vontade, como eu amo. Gastar energia é realmente se envolver de uma forma onde a gente possa ver as necessidades que a igreja tem e pensar em como suprir essas necessidades. Isso é gastar energia. Isso é empenhar, é colocar energia, é investimento na vida da igreja. E eu gostaria que a gente pensasse dessa forma. Quando nós vemos lá Paulo escrevendo aos Coríntios, a segunda carta dele, do capítulo 9, o verso 6 ao verso 8, esse verso está falando assim um pouco sobre finanças, né, um investimento monetário, mas também tem a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós planejamos para a igreja. Olha só o que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com peso ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quem semeia pouco, colhe pouco também. Se nós não gastamos energia sonhando com a igreja, pensando na igreja, olhando para os ministérios da igreja e tentando desenvolver da melhor forma possível os ministérios da igreja, nós também vamos receber pouco do Senhor. Nós também vamos receber poucas coisas do Senhor. Ao contrário, se nós realmente gastarmos energia, se nós investirmos o nosso tempo em energia também sonhando, planejando, fazendo as coisas acontecerem, realmente buscando os melhores recursos, os melhores meios, os melhores materiais para que a gente possa usar, com certeza, nós também receberemos do Senhor as recompensas desse nosso investimento. Nós receberemos do Senhor também a recompensa de vermos o Senhor Deus agindo na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que Deus vai acrescentar. Meus irmãos, então invistam energia na igreja. Sonhem com a igreja. Busquem olhar para o seu ministério, para aquilo que é sua responsabilidade aqui na igreja. Sonhe com isso durante a semana. Pense naquilo que você faz durante a semana. Gaste tempo com isso. Gaste energia nisso. Para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ser relevante onde nós estamos. E por último, eu gostaria de pensar que nós devemos investir os nossos recursos na igreja. E quando eu estou falando aqui de recurso, esses recursos tanto podem ser recursos financeiros, recursos monetários, mas também os nossos recursos, aquilo que Deus tem dado para você e para mim. Necessariamente nem todos têm tanta condição e necessariamente Deus não quer somente aquilo que nós podemos dar financeiramente para a obra dele. Mas Deus quer a nossa vida, Ele quer que nós coloquemos diante dele os nossos dons e os nossos talentos. Ele quer que nós investamos, Ele quer que nós realmente dediquemos a Ele aquilo que Ele tem nos dado. Então, meu irmão, invista aquilo que Deus tem dado para você na igreja. Não só de vez em quando, não só esporadicamente, não só quando o pastor me chamar, mas pense, sonhe, planeje, olhe as necessidades e supra, vá atrás para que você possa usar aqueles dons e talentos que Deus tem te dado. Quando nós olhamos no capítulo 25 de Mateus, o verso 27 ao 29, quando o Senhor Deus tem falado ali sobre os dons, sobre os talentos, essa palavra é muito dura para aquele senhor, para aquele servo que recebeu um talento somente, e quando olhou e viu que Deus era um Deus justo, um Deus que realmente rígido,
Ele, ao invés de trabalhar, ele, ao invés de valorizar aquilo que ele havia recebido, ele falou, bom, eu sei que Deus é um Deus justo, um Deus que planta onde, colhe onde não havia plantado, então o que eu vou fazer? Eu vou enterrar esse meu talento. Vou colocar ele no buraco ali, deixar quietinho, para que quando Deus voltar, eu possa apresentar. Quando o Senhor voltar, eu possa apresentar pelo menos aquilo que ele me deu, sem ter perdido nada, sem ter feito nada demais com aquilo. E a palavra do Senhor é interessante nesse texto. No verso 27 ou 29, ele diz, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meus irmãos, investir no reino de Deus, investir na igreja do Senhor, é a melhor coisa que você e eu podemos fazer. Se você acha que você tem gasto tempo, se você acha que fazer as coisas na igreja, fazer as coisas para o Senhor, talvez vai tirar de você tempo precioso de lazer, um tempo precioso em estar com a família, vai tirar de você um tempo onde você pode ganhar mais recursos, onde vai fazer com que você seja melhor posicionado diante da empresa onde você está. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, você está completamente enganado. Porque o Senhor Deus recompensa aqueles que investem no reino dele. Eu não quero que você faça esse investimento pensando nas recompensas. Deus não faz negócio conosco. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que quando você começar a experimentar, investir a sua vida, o seu tempo, investir a sua energia, investir os dons e talentos que Deus tem dado para você na nossa igreja, buscando servir ao Senhor, buscando fazer dessa igreja a melhor igreja, onde as pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus, onde as pessoas possam estar com vontade de estar reunidas, você vai perceber o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus é generoso com você, o quanto Ele vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, todo investimento que nós fazemos na obra do Senhor tem retorno. O melhor investimento que você e eu podemos fazer na nossa vida, em todas as áreas, é gastar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, os nossos dons na obra do Senhor. É a melhor coisa que nós podemos fazer. E eu gostaria de desafiar você a fazer o mesmo pela IBASP, a fazer a mesma coisa pela sua igreja. Se você quer ver a sua igreja ser relevante, se você quer ver Deus agindo na sua igreja, começa pela sua vida. Começa investindo o seu tempo, a sua energia, os seus recursos, tanto financeiros, quer sejam recursos, seus dons e talentos, que Deus vai mostrar, que Deus vai se revelar, que Deus vai realmente abençoar você. Que realmente Deus possa estar falando no nosso coração, que Ele possa estar nos desafiando a viver uma vida bem diferente daquilo que talvez nós tenhamos vivido até agora. Que esse exemplo que Paulo mostra ali da igreja de Filipos, uma igreja que participou do ministério de Paulo de uma forma tão eficaz, onde Paulo fala de uma igreja dessa, dele, com tanto carinho, seja a realidade na nossa igreja, onde as pessoas possam olhar para a vida de cada um dos nossos membros e olhar para ele e falar, puxa, essa igreja, essas pessoas amam essa igreja, eles investem nessa igreja, eles buscam o que é melhor para o reino do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele cuide da nossa vida, que Ele cuide da nossa, no nosso pensamento, para que nós sejamos sábios e coloquemos o nosso investimento naquilo que é certo. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse tempo, e no domingo nós estaremos juntos mais uma vez, louvando ao Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor, compartilhando daquilo que Deus tem feito e tem falado para nós através desse tempo. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a cada um de vocês que esteve orando por mim, pela minha família, e realmente que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, ó Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque nós podemos experimentar, ó Deus, o teu amor e o teu cuidado em cada área da nossa vida, Senhor. E queremos, ó Deus, pedir, ó Pai, nesse tempo, hoje, ó Deus, nessa noite, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a focarmos, ó Pai, naquilo que realmente é certo, nesse investimento, ó Deus, que devemos fazer, ó Deus, o nosso tempo, a nossa energia, ó Pai, dos recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Investimos tudo isso, ó Deus, no crescimento, ó Pai, do Teu reino, Senhor, no crescimento, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai, da IBASP. Ó Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem levantado já pessoas que estão dispostas, ó Deus, que estão sonhando, ó Pai, que estão pensando a igreja, Senhor, que estão olhando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, ó Deus, há tantos anos já, ó Pai, e tem visto, ó Deus, o Teu agir, o Teu mover, ó Pai, na vida das pessoas. Mas, ó Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor desperte, ó Pai, em cada um de nós esse desejo. Que cada um dos nossos membros, ó Deus, busque, Senhor, Te louvar, ó Pai, Te servir, ó Deus. Busca, Senhor Deus, não somente estar aqui aos domingos, Pai, mas que realmente eles pensem, Senhor, como poder Te servir melhor, Pai. Como poder ajudar, ó Deus, no crescimento, ó Deus, da Tua igreja, ó Deus, que está aqui. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor cuide, ó Deus, de cada uma das nossas necessidades, Pai. Que o Senhor realmente, ó Pai, possa estar conosco nesse tempo. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos, ó Pai, essa igreja, ó Deus, da qual nós buscamos no Senhor. Essa igreja, ó Pai, da qual nós realmente sonhamos, ó Deus, com o Senhor, ó Pai. E que a cada dia, ó Deus, nós possamos ver a Tua boa mão, ó Deus, sobre nós, agindo, cuidando, ó Pai, operando em nós. É o que peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Boa noite.